Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Aqui jaz um deus caído. Pequena não foi a queda, só erigimos seu pedestal. Alto e estreito ele era. Epigrama Tleilaxu. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui Hildon Oliver, e nada tomo que já não tenham oferecido antes. E aqui quem fala é Jason Ebert. E os hormônios, meus amigos, os hormônios num corpo adolescente põem até entidades milenares de joelhos. Rapaz, e um gola que tá um tempo sem fazer nada também, viu? Também. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Toda semana, caro ouvinte, eu espero ansioso para a gravação do DunaCast, pois, obviamente, é muito bom falar de um assunto que você ama e, principalmente, ter convidados fantásticos que fazem de cada episódio uma aventura divertida e informativa sobre o universo de Duna. Então, vamos começar chamando... Esse ser humano que, por conta da melange, sofreu mutações e passou a deslizar freneticamente de um lado para o outro do universo, criando o primeiro Uber intergaláctico do Império. Ele, Hildon Oliver. Pascoal, quero dizer que essas suas entradas espirituosas e cheias de melange e sensualidade estão me fazendo instigar os nossos ouvintes, rapaz. Estão chegando mensagens calientes, mensagens com melange, com hoje. Eu imagino uma coisa horrível, mas tem gente que imagina coisas. Aí, ó, aquele filme lá, né? A Forma da Água, tem lá uma menina que curte peixe também, né? Ah, cara, que filme lindo, inclusive. Aí, ó, pronto. Deixa eu apresentar um podcast sobre Guilherme Del Toro. Sim, mas olha só. Depois eu te mando, Rio, de umas fotos da casa do Del Toro, não sei se tu já viu. Ah, show Já vi. É linda demais, né? Eu sou apaixonado pelo Del Toro, cara. Assim, olha só. Mexicano lindo, é maravilhoso. Maravilhoso. Esse nosso convidado, que já está falando conosco aqui, mas vou falar dele. E nosso convidado de hoje é um primo de segundo grau do imperador Padishah Shaddam IV. Cheirinho de riqueza. Ele é da família imperial Corrino, mas gosta de atuar nos bastidores. Inclusive, Hildon, recentemente contatou os contrabandistas em Arrakis para arranjar um microfone novo e caríssimo para participar do DunaCast. Ainda disse que vai mandar um para cada participante, é isso mesmo? Exatamente. Sim, caros ouvintes. Estamos falando de ostentação. Seja bem-vindo, Jason Ebert. Valeu, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui de novo, né? Como sempre. E vamos falar de Duna. Rapaz, Pascoal, quero logo dizer aqui que eu, como estou uma pessoa, sou sim entregue a House of Dragon, lógico. Sim. Me abracei de novo com o universo de Game of Thrones. Sim. Nunca, cara, o pior que eu fui daquelas pessoas que todo mundo, eu não assisto nunca mais. Eu fui aquela pessoa que nunca tirei Game of Thrones do meu top, né? Sim, sempre ficou ali no meu top 5 séries favoritas. Eu amo Game of Thrones. Inclusive, a foto aqui no meu Discord, eu estou sentado no Trono de Ferro. Opa! Aí tem uma família lá que é uma família que, como sempre, inclusive agora estou nessa situação. Para vocês que estão ouvindo ficarem com ou nojo ou
calores. Cara, e tem uma família lá, que é uma família que surge, né, da árvore dos Starks, que é os Karstarks, né? Sim. E o nosso Sim. querido Jason, ele vem de uma raiz da família Corrino, é a família Corrico. Nem tanto, rapaz. Que isso, cara. Jason, Tamo aí na obrigado mais trincheira uma vez, lutando. cara. Tamo aí, estamos trabalhando, né? Vamos trabalhando todo dia direitinho, tá tudo certo. Tá tudo certo. Certo. Não, Tá eu, rolando. depois que eu comecei a debandar pro lado dos Atreides, o meu primo me debandou da família, aí tá feio o negócio, cara. Virou um maldito, né, na família. Já não É. é mais Porque o Leto primeiro é uma pessoa assim, incrível. cativante demais, né, cara? Não tem como, né? Não dá. Cara, eu preciso falar de Leto, cara. Ele é lindo, lindo, lindo. Pô, já fazia Tava com tempo, saudade, cara. né, Pascoal? É, saudade. Saudade. Mas olha só, antes de iniciarmos a análise desse capítulo 10, né, precisamos fazer uma breve recapitulação do capítulo 9, que foi conflito de prescientes. Aí eu vou só rememorar aqui com o Hildo, e o Jason também pode participar, desse capítulo magnífico em que a gente vê a atuação mais direta do navegador da guilda, que está lá em Arrax, né, em Arrakina, está na capital, ele é embaixador da guilda, e ele conseguiu uma audiência mais íntima com o imperador, com o Paul, né? Não foi aquela primeira audiência em que ele apresentou o Gola, deu de presente, que estava toda a pompa, tava todas as pessoas ali ao redor. Essa foi algo mais casual, né? Vamos dizer assim. Se pode dizer isso do Paul, né? Que tudo em Paul é exagerado. Eu acho que o Paul de Messias de Duna virou um pouco David Lynch, Duna bem espalhafatoso, bem colorido. Eu já acho que ele tá mais pro que seria o filme do Jodorowsky, sabe? Ali também é colorido demais, né? Já Não ser tinha como. loucura, plumas de pavão pra tudo que é lá. Com O certeza. cara tá se achando. Mas nessa conversa com o Paul ele já descobre que as Bene Gesserit, os Tleilaxu e a guilda tá envolvida na conspiração. Ele já percebe isso, ele passa a real pro Edric, ele sabe que o Gola está lá para matá-lo. Uhum. E aí, Hildo e Geisa, a conversa que é colocada é sobre a divinização, né? O Edric de forma muito sensata, isso a gente pode falar, apesar de todos os interesses que estão ali, né? Não. Mas ele foi Eldrick foi pontual, cara. pontual. Rapaz, acho que todo mundo já percebeu pelo nosso discurso aqui. Se não perceberam, fora Bolsonaro, primeiramente. Eldrick fez tudo, fez o que Renata fez ontem, no debate. A gente tá gravando esse episódio na terça-feira. Sim. No debate não, né? Na primeira entrevista dos candidatos Isso. aqui, ela passou o rodo e Eldrick fez a mesma coisa, trazendo o personagem favorito de Pascoal, o que ele passa pano, ele tem um mop gigante para Paul. É o menino Paul, cara. Menino Paul. Menino tem 40 anos já, Pascoal, pelo amor de Deus. Que é isso tudo, não. Não, e você sabe que me chamou a atenção porque o Edric ele colocou o imperador no lugar dele. Isso. Mas naquela reunião lá que teve dos conspiradores, por que os conspiradores meio que estavam debochando dele? Eu não entendi isso, sabe? Porque, nossa, o cara é muito inteligente, né? Não, ele foi fantástico, cara. Ele O foi fantástico. O problema do Edric no primeiro capítulo foi ele se achar a última Coca-Cola do deserto, né? Porque ele é o cara que vai encobrir todos os outros conspiradores, porque ele é o navegador, então o Paul não tem condição de ter acesso. Então ele estava se achando o cara maior da conspiração, mesmo ele sendo o cara que ele é, super inteligente, mas ele estava também com a Reverenda Madre do lado. Isso, eu acho que é mais isso mesmo, é quem tava no cenário, né, Pascoal? Porque, por exemplo, né? se a gente parar pra pensar, no final das contas, apesar de toda a importância e de ser um cara extremamente inteligente, o navegador, ele, no final das contas, ele vai ser um estivador, né? Ele vai ser... Mas, rapaz, ele botou Cuissa de Nossa, Saderar, ele no calou... bolso.
Mas, Jason, é porque no programa passado a gente falou, pô, é burro pra caralho, né? Pô, é burro. Meu rapaz, como eu queria meter uns meus 2 centavos ali na conversa sobre presciência, fiquei ali falando sozinho ouvindo o podcast, viu? Ah, isso é muito bom, cara. Então aproveita, fala agora. Agora eu vou lá. Mas o legal, assim, o que eu achei muito legal é essa frase que ele fala, né? Que ele diz que o poder costuma isolar aqueles que o detêm em demasia. Por fim, acabam perdendo o contato com a realidade e tombam. É verdade. Fantástico. Que recado pro Paul. E aqui depois a gente passa para uma outra parte, né? Nessa conversa. O Paul já saiu meio que torto, né? Aquele cara que apanhar. Tipo, no boxe, o cara já tá tonto, quase caindo, se segurando nas cordas para não cair. E aí ele conversa com o Stilgar e com o Korva, né? Que é o cara do Pisarate, o fanático religioso, o Feydakin que virou burocrata religioso. Não, e chato e perigoso, né? Perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Panegírico. E aí o legal era o Paul que pediu para ele trazer vários rolos de especiais da história da Idade da Terra, né? Idade de Ouro da Terra. E o Stilgar puto, porque o Stilgar passou a madrugada toda tomando café de especiaria lá dele, para poder passar os relatórios do Império, e o Paul que se desidrate esses relatórios, né? Que era a ofensa pior, né? Era um nome feio, né? Um xingamento frame. Aqui no Brasil, aqui em Fortaleza a gente fala que se lasque, né? Que se lasque. a gente tá quase frame, né? Porque o frame é que se lasque a sua adaga crise e quebre, né? É mais ou menos, verdade. Mais ou menos nisso. Meu xingamento preferido é aquele cara que tem a mão molhada. Esse é muito bom, esse é muito bom. As mãos úmidas, né? Mãos molhadas. E aí finaliza... Você já cumprimentou alguém com a mão molhada, cara? Já, merda. Desculpa, gente, eu sei que é uma situação, acho que genética, não sei, mas é muito estranho, bicho. E aí finaliza o capítulo 9 com o Paul mandando um recado indireto, bem direto pro Stilgar, mostrando o Korva, que ele fala, essa foi a minha criação, a minha melhor criação, e praticamente implorando pro Stilgar não se transformar naquele parasita burocrático religioso que aquele Feydakin tinha se tornado, e que o Stilgar tome outro, comece a pensar por si mesmo e não fique idolatrando ele como um deus, e veja ele como antigamente ele era, o Naib da tribo, né? O cara que estava lá decidindo as coisas. Então a gente tem um capítulo muito legal, muito bom. E aí, é maravilhoso. É maravilhoso, com certeza. Tem muitos detalhes, o podcast analisou bastante isso da vez passada. Mas, antes de a gente começar a ver esse capítulo 10, precisamos ir para o nosso quadro semanal de informações do universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon! Opa! A gente está hoje com um convidado aqui no Notícias do Império. Temos convidado porque ele tá com expectativas, porque pelo que eu sei, Jason é um fã de board game, é isso, Jason? Na verdade, MMO. World of Warcraft. Não é MMA, não é UFC, não é o único luta. MMO que vale é o World of Warcraft, fala mesmo. Ares, é esse que eu joguei por anos da minha vida, cara. Quase acabou com a minha família. Sério? Cara, eu não jogo, assim, gente, agora falando, eu vou ficar muito mais em off, e eu vou falar de board game daqui a pouquinho, daqui a pouco eu volto sobre umas possibilidades ali, né? Ótimo. Que inclusive o Pascoal comprou o board game de Duna, né, Pascoal? Alguns. Eu não sei jogar, mas eu estou com eles aqui. Bonitinho. Que a gente, quem sabe, né? Depende das pessoas, o que a gente pode fazer com isso. Mas olha só. Eu não jogo porque eu tenho labirintite, bicho. Então, mas eu sou apaixonado pela lore de World of Warcraft, né? E eu fiquei bem empolgado
num jogo de Duna, nesses formatos de mundo aberto. Sim, teve também. Copiando o World of Warcraft mesmo. Fala. Mas deixa eu falar, viu? Duna 2 foi a inspiração pra tudo isso aí, viu? Duna 2... Duna 2 foi um dos primeiros RTS, né? Exatamente, isso. Foi a partir dali que a galera começou a fazer isso. Então, eu tenho o prazer de dizer que eu joguei esse jogo, e é maravilhoso pra época, claro, né? Exato. Eu joguei o primeiro, Duna aquele mais... com aquela ornitópterozinha que ia voando de um lado pro outro. Joguei o Duna 2000. Tem os dois aqui, ainda tem aqui. Isso é qual era a plataforma, Pascoal? Cara, aqueles PCzão quadradão assim que você colocava, o bicho rodava lá no disquetezinho. Disquete não, desculpa, no CDzinho mesmo. Aquele do Silvio Santos, o Dynavision. Quase. Moisés! Não consegue, né? Mas funcionou. Mas olha só, a novidade foi hoje, poucas horas. Então, assim, tá quentinha no forno. Né? E aí a gente pode pedir pro Jason falar um pouco mais, que é um jogo de MMO, né? De sobrevivência, de mundo aberto. Pessoa? É de primeira como pessoa. o Hildo falou, é estilo World of Warcraft mesmo, né? Então, como é que quem se fala em conhece inglês aí, MMO... Jason? Oi? Como é que World se fala of em inglês? Warcraft? Não, o Dune agora. Dune Walking. Ah, Como é que é? fala de novo aí. Não, é horrível aqui. Não, agora vai ficar isso daí. Vai ficar isso daí. Duna Como é? Wagen. Very nice, agora você tá falando a minha língua. É Duno Quizadhadra. Não, sim, saiu hoje. Ele vai falar o nome correto, não é a minha pronúncia, porque a minha pronúncia é horrível. Mas, e saiu o trailer, cara, um trailer de 1 minuto e 50 segundos que mostra um personagem com a mesma caracterização e as inspirações do filme do Denis Villeneuve. Arrepiante, Jason. Maravilhoso, é Dune Awakening, né? Ou seja, é isso que eu falei. O despertar de Duna, uma coisa assim, tradução literal. O Awakening seria mesmo isso, o despertar. Ou só o despertar, né? No Duna ou o despertar, né? Também pode ser. Alguma coisa por aí, E realmente, o Verme de Areia tem o mesmo formato do filme, né? O traje estilador é igual ao filme também. Respeitaram bastante a identidade visual, ficou muito bem feito mesmo. E como é um MMO, a gente espera que a gente possa escolher alguma classe dentro do jogo. Não sei bem como é que vai ser, né? Eu já tive amigo dizendo que quer jogar de Bene Gesserit. Eu já disse que queria jogar de Fedaykin. E por aí vai, né? E eu não sei se eles vão deixar a gente escolher as casas. Esse Duna 2 que o Pascoal se referiu, você podia escolher se você queria ser um Harkonnen ou se você queria ser um Atreides, né? Isso. E vamos ver o que esse jogo vai ter pra mostrar pra nós aí, porque Cara, eu tô World of vendo Warcraft também tinha lá, né? as cenas do cutscene, né? Do jogo. É maravilhoso. Porra, maravilhoso, cara. Maravilhoso. O carinha que aparece aqui é um cara feio, mas tudo bem. Olha, eu só digo uma coisa, por essa cutscene, eles estão dando a dica de que a gente provavelmente vai poder montar num Verme de Areia, né? Não, eu não espero menos do que isso. É o mínimo, né? Inclusive o Fast Travel deve ser montado no Verme. Uma dessa aí eu até ia só pra do nada aparecer o Stilgar e dizer que a minha montada de areia no Verme de Areia é ridícula. É vergonhosa. Caraca, bicho. Eu vi até que o Pascoal postou no Instagram do Duna, né? Mas eu não consegui dar uma paradinha pra olhar com calma. Tô vendo aqui, lindíssimo, bicho. Lindíssimo, lindíssimo. Eu adoro assistir as pessoas jogarem, cara. Eu adoro, assim, sabe? Eu vou fazer muito isso. A gente vai isso. jogar junto aí, Hildo. Vamos instalar junto e vamos jogar. Dá não, cara. Vamos fazer a nossa guilda, DunaCast. Olha aí. Pode ser, mas vai ser complicado. Minha vida social... Meu personagem vai durar 38 segundos. A minha vida social acaba em 20 segundos e aí eu tenho divórcio, porque eu vou ficar só nesse jogo. Aí eu só vou me encontrar com a minha mulher no jogo, então vai ser difícil. Então, Pascoal, você citou aí um ponto importante, tá? O World of Warcraft quase acabou com minha família também, não sei como é que vai ser isso aí não, cara. Casos de Stranger Things, o videogame acabando com as pessoas. Já pensou, rapaz. Qual era o link aí que tu ia falar do board game? Rapaz,
é justamente linkando a algo que eu sei que você tem vários board games de Duna, né, Pascoal? Tem bem uns 3 ou 4 aí, né? Vai chegar o quarto. Olha aí. E, cara, aqui em Fortaleza, e ele é conhecido também no Brasil por sua posição dentro do universo do RPG, é amigo pessoal do pessoal lá da Jambô, do Leonel Caldela, que é o nosso amigo e professor também, o companheiro aqui, historiador, que é o Dimitri Gadelha. Eu encontrei com ele recentemente. Encontrei com o Dimitri recentemente também, tomamos uma caipirinha. Rapaz, pra quem não sabe, eu sou celíaco, então eu não posso tomar uma cervejinha só se for cerveja sem glúten, né? Bunchen, que coisa. Pois é. Só pra pegar coisa cara. Não, cara, eu não tenho dinheiro pra isso, gente. Essas doenças não dá. Mas voltando, conversei com o Dimitri. Como você sabe, o Dimitri é um grande mestre de RPG. Já fiz projetos com o Dimitri. Inclusive, eu editei e transformei umas aventuras que nós jogamos em audiodramas, né? Em 3 episódios gigantes. Foi muito divertido fazer isso, né? E quem sabe aí... Tô jogando aqui no ar, hein? Se vocês quiserem que a gente faça alguma coisa com esses board games, porque o Pascoal tá só comprando, né? Isso. Tá na hora. Alguém tem que me ensinar. Board game, a gente sabe que a gente aprendeu um negócio com o Toy Story, que os brinquedos eles precisam ser brincados, né? Por isso que os bonecos todos que eu compro, eu tiro logo da embalagem. Tirar da embalagem perde valor, mas os bichinhos têm que brincar, rapaz. Eu preciso brincar com meus He-Man aqui. Então, assim, é justamente pra deixar no ar. Tem algo interessante, eu vi os board games, são interessantíssimos. Quem sabe a gente não pode fazer algo aí, né, Pascoal? YouTube, né? Ao vivo ali, fazendo a brincadeira. Uma jogatinazinha, hein? Isso, conversar com o Dimitri pra saber se não dá pra trazer os outros participantes de forma online, quem sabe? Olha aí, o Geison aí participando, correndo, a gente pedindo dinheiro pro Geison. Já tô vendo nascer aí o DunaCast RPG aí, cara. Eu acho que eu curto essa possibilidade. Então, a minha participação aqui no Notícias do Império foi instigar as pessoas. Muito bem. Falem com a gente, mandem mensagem. Muito bem. Pare de mandar mensagens só safadinhas pra mim. Mandem mensagens também pra saber se vocês querem algo. Mas para finalizar o nosso Notícias do Império, que hoje teve essa notícia em primeira mão, né, do jogo aí de MMO, vamos falar um pouquinho só da nossa, como é que a gente tá, nossa reprodução de episódios, né? A gente tá chegando, Rio, tá quase pegando todos os episódios do DunaCast, né? Desde o Duna Verso e agora o nono, até o nono episódio, a gente tá com quase 60 mil. Né? 60 resistência. É muita coisa, né? Muito Lembrando legal. que nós estamos agora analisando o segundo livro, que não tem nenhum material isso. forte como no primeiro livro, né? O primeiro livro foi aquele boom, né, Pascoal? A gente tá com... Mas a gente tá com a média de 350 pessoas ouvindo o DunaCast, tá, né? Bom demais. A partir de agora. A partir do Messias de Duna, aliás. Mas... Então, é muita gente para um segundo livro, né? Porque muitas vezes a pessoa não continua, leu Duna, vê o filme, não quer se aprofundar tanto. Se aparecer alguma coisa, eu continuo, né? Isso, exatamente. Então tá legal, tá? A gente agradece muito esse apoio de vocês, o apoio de vocês no Catarse, o apoio do Rio Editando, dos convidados como o Geis, que sempre estão aqui dispostos a colaborar. E agradecer vocês, divulguem sempre aí o DunaCast para todo canto, né? Para os youtubers que vocês curtem, para a galera booktuber, né? Para participar de outros podcasts. Só chamar a gente, estamos facinhos. A gente vai para falar um pouco de Duna, que é essa a intenção do DunaCast, fazer com que os fãs fiquem reunidos para bater esse bate-papo divertido e descontraído, não é verdade, grande Hildon? Com certeza. Quero mais uma vez agradecer realmente. Inclusive, é sempre bacana a gente ter dentro dos nossos apoiadores mesmo, inclusive nos apoiando até de forma financeira na nossa campanha de Catarse, né? Na nossa campanha recorrente lá no Catarse. Como o caso do Jason. E a gente vê o quanto os nossos ouvintes, né, Pascoal, são apaixonados pelo universo, são conhecedores. O Jason, além de ser um grande conhecedor de Duna, é um grande conhecedor de ficção científica, de sci-fi. Né, fiquei muito feliz que trouxe do nada trouxe uma forma da água pra gente poder enaltecer a vida e obra desse homem maravilhoso que é Guilherme Del Toro. E rapaz, eu não sei nem como começar a dizer o tanto que eu gosto de ficção científica, viu? Pô, cara, gosto e assim, demais. É muito massa porque a gente tem muitos interesses em expandir esse projeto, né, Pascoal, de falar muito sobre
sobre outras obras, fazer links. É por isso que eu acho que durante o episódio a gente acaba fazendo tantos links, né? Consegui trazer até num dos episódios um link com Berserk, com Vinland Saga. Então, vai ter link nesse aqui, viu? Trouxe aí 2. Muito bom, cara. Então, assim, muito obrigado mesmo, gente. Obrigado por acreditar no trabalho, obrigado pelas mensagens carinhosas que vocês mandam. Eu sou um eterno chorão, então tudo isso me emociona pra caramba. Sim. Não, e só pra finalizar o nosso Notícias do Império, a gente agradece mesmo, porque assim, o DunaCast é exatamente isso, é formar uma família de pessoas que curtem uma obra que agora está tendo, ainda vai ter um reconhecimento ainda maior, né, mas está tendo um reconhecimento. E aí a ideia aqui não é o Pascoal, que é dono de nada, não é o Hildon, que é o editor. Quando a gente chama os convidados, é exatamente para formar essa comunidade. Mas, tanto que aqui a gente vai chamando várias pessoas para trazer opiniões diferentes, visões diferentes, e a gente vai chamando para formar esse clima agradável que a gente tem aqui toda semana. E muita gente, eu sei, que vai pro trabalho ouvindo, ou tá arrumando a casa, coloca lá o DunaCast, vai se divertindo, vai vendo as coisas sérias, vai se emocionando. E essa é a nossa função aqui no nosso podcast. Com certeza, gente, com certeza. Maravilha. Muito obrigado, viu? Vamos nós. Então, chega de papo e vamos analisar, finalmente, o capítulo 10 de Messias de Dunan. Vamos. Vámonos. Grande Hildon e Jason. Opa! Eu começo falando grande, mas a gente começa com um pequeno, como é que ele fala aqui? Epigrama Tleilaxu, né? Com 4 linhas. Né? Rapaz, pequeno aspas, né? É, verdade. Porque é um epigrama extremamente poderoso que faz todo um link com tudo aquilo que a gente viu, né? Sobre você não é um deus, as divindades, e as divindades, elas precisam cair de certa forma, né? Essas máscaras de poder, elas precisam ser destituídas dessa sua forma. E o excerto fala justamente sobre isso. Até fazendo aqueles links que a gente falou, né, no início aqui do nosso bate-papo, relembrando isso, relembrando o quanto o Paul tá numa situação que ele se permitiu e agora ele tá cansado, né? E a gente sabe que o cansaço pode trazer situações complicadas, né, pessoal? Com certeza. E aí vale lembrar, né, que no capítulo anterior, até a gente falou um pouquinho, que terminou exatamente com o Edric. No caso aqui a gente está lendo um epigrama Tleilaxu. Vale só explicar, tá, que um epigrama, e aí a gente, claro, fez a pesquisa, é uma composição poética, breve, que expressa um único pensamento principal, festivo ou satírico, de forma engenhosa. Foi criado na Grécia, né? Era uma inscrição que se punha sobre um objeto, uma estátua ou uma tumba. Mas quando se colocava numa tumba, aí virava epitáfios. Então, na realidade aqui, o epigrama é algo que pode vir a acontecer, né? Porque a gente viu que o Edric, que quem está lá no poder isolado, tomba. E a gente vê aqui, né, o Jason, um epigrama falando exatamente sobre isso, né? Com certeza, eu acho interessante essa escolha de palavras, alto e estreito ele era. Isso meio que me dá uma ideia de que talvez era assim que eles viam ele, né? De uma forma muito alta, mas o caminho que ele escolheu acabou se estreitando muito, né? Sim. E uma coisa que eu queria mencionar sobre presciência, e que eu acho que o Paul, ele fica... Realmente ele se encontra num caminho muito estreito, porque a partir das decisões que ele foi tomando, ele foi se trancando num só caminho, numa só visão, né? Então, é como se, por exemplo, vou usar o exemplo de alguém que está saindo de São Paulo para o norte do país, por exemplo. Aliás, se você está em São Paulo, você pode ir para qualquer caminho que você quiser. Mas a partir do momento que você escolhe ir para o norte, você já não chega mais no sul. Sim. Então você não chega mais em Porto Alegre indo para o norte.
A partir do momento que você resolve ir para o norte em direção à Bahia, você já não chega mais em Manaus. E ele foi tomando muitas e muitas e muitas decisões que foram diminuindo o campo de presciência que ele tinha também. E foi deixando ele cada vez mais estreito. Até que ele chegou num ponto ali que a gente vê, inclusive naquela reunião que ele teve do conselho dele, em que parece que ele não tem mais presciência. Chegou um momento em que parece que ele não tem, que a visão dele foi ficando tão fina, em visão de túnel, ele foi tomando tantas decisões que acabaram estreitando o caminho dele, que ele acabou não tendo mais como voltar também, né? E muitas decisões dele não tinham mais volta também. A partir do momento que ele escolhe matar 60 bilhões de pessoas, como é que você volta desse caminho? Não tem mais, né? Com certeza. Então, até eu acho que uma discussão interessante sobre presciência. A presciência, ela é infinita até o momento que você começa a tomar decisões. A partir do momento que você começa a tomar decisões, as tuas opções vão cada vez diminuindo, até que chega num ponto em que você não é mais levado pelas decisões, mas pela situação em que você mesmo se colocou, né? E o Poe, ele tá exatamente nesse lugar agora. Ele tá num lugar que ele não quer. E eu penso assim, muitos falam, né, mas ele fez isso para se proteger, ele fez isso para ficar vivo, para salvar a mãe dele. Eu não consigo ver o pai dele fazendo isso, por exemplo. Não. Porque o Leto não faz, não. Uma das minhas partes preferidas do livro, e do filme de 84, e do filme de 2021 do Villeneuve, é quando ele escolhe deixar a especiaria se perder para salvar os soldados. Isso é fantástico. E isso, para mim, ali mostra totalmente o espírito que Leto tinha. E o Poe, ele não podia ser mais diferente do pai dele. Então ele se encontra num caminho agora, ele se encontra num lugar em que ele se distanciou de tudo que ele foi criado para ser, de tudo que o pai dele era, e como é que ele volta desse caminho, né? Então parece mesmo que o único destino dele é cair, a partir do momento que ele tá nesse lugar, né? Cara, Jason, pra mim é perfeito, e com tudo que também o Pascoal na sua introdução ele traz, isso me remete demais a um soneto, né, um trecho de um poema do Percy Bysshe Shelley, né, que foi escrito em 1817, mas só foi publicado em 1818, que ele escreve inspirado numa estatueta de Ramsés II, né, que o texto é o Ozymandias. Eu vou até fazer algo que o Pascoal sempre faz, que é trazer trechos, né? Eu vou trazer também. Eu conheço esse texto é maravilhoso. Eu amo esse texto. Eu tenho esse texto, assim, eu tenho vontade de escrever ele em mim, porque ele fala sobre isso, ele fala sobre derrocada, né? Sobre soberba o tempo inteiro. E a gente percebe que a trajetória de Poe é uma trajetória cheia de soberbas e escolhas que são complicadas, e escolhas que podem levar a esse fim aterrador, né? O texto é mais ou menos o Ozymandias do Watchmen, né? É isso que você está colocando? Não, né? No caso, o poema, né? Ozymandias. E o próprio Ozymandias de Watchmen, né? Escrito pelo Alan Moore, ele utiliza esse texto também na HQ. Perfeito. Só para não ficar dúvidas, né? Esse texto ele foi escrito em 1817, né? Beleza. Ou seja, tem muito tempo. E foi publicado em 1818. Foi escrito pelo Percy Bysshe Shelley. O texto, como eu te falei, né, o soneto é Ozymandias. Inclusive, trazendo também mais uma referência, é o nome de um dos melhores episódios de Breaking Bad. E o teaser, o teaser desse episódio, que é um episódio fantástico, que é um episódio de queda, sabe, de escuridão, de devastação, é fantástico, que é o Cranston, né, ele fala, né, com aquele vozeirão dele. Eu vou até botar aqui um trechinho para vocês ouvirem o Bryan Cranston falando no episódio de Ozymandias. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear: My name is Ozymandias.
glorious King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. E o trecho é mais ou menos assim. Encontrei um viajante vindo de uma antiga terra, que me disse: 2 imensas e destroncadas pernas de pedra erguem-se no deserto. Perto delas, sobre a areia, meio enterrado, jaz um rosto despedaçado, cuja carranca com lábios enrugados e sorriso de frio comando. Dizem que seu escultor soube ler bem suas paixões, que ainda sobrevivem, estampadas nessas coisas inertes. A mão que os escarneceu e o coração que os alimentou. E no pedestal apareceram estas palavras: Meu nome é Ozymandias, Rei dos Reis. Contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Nada mais resta. Em redor, a decadência daquele destroço colossal sem limite e vazio. As areias solitárias e planas se espalham para longe. Ou seja, é isso. O caminho que Poe tá trilhando, bicho, é um caminho de desolação, é um caminho de destroço. E eu lembro demais quando você fala isso, justamente por isso, porque ele remete a Duna, não só pela queda de Poe. Perfeito isso aí também. Como as dunas, né? As areias solitárias, essa estátua perdida no mundo, onde a história de um ser poderoso, de um rei poderoso, não vale nada. Porque nós não somos nada a não ser areia, né, cara? Isso pra mim, esse texto é maravilhoso. Cara, e aí, vou pegar o link também, vocês dois aí arrasando, eu também tenho que arrasar, não dá pra ficar por baixo. Já que é pra tombar, né? Já que é pra tombar, eu vou citar aqui uma filósofa importante da cultura pop atual, que ela fala o seguinte, depois eu digo o nome no final da pessoa. Ela diz: se quiser conferir, vem cá, pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto Mamacita fala, vagabundo senta. Mamacita fala, vagabundo senta. Depois que o alarme tocar, não adianta fugir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente. Perigo é cair. Já que é pra tombar. Já que é pra tombar, tombei. Carol Conká, filósofa. Rima rica. Cara, não tinha como, eu tinha que colocar isso aqui, é importantíssimo. Isso aqui também, mais um furo de reportagem, assim como Rita Lee leu lá o capítulo da Alia. Carol Conká leu Messias de Duna, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 10, e aí fez essa música baseada na queda de Poe Atreides, Poe Muad'Dib. Eu diria que Frank Herbert usou chá de cogumelo e, através da presciência, ele visualizou a letra da Carol Conká e escreveu esse epigrama. É tudo cíclico, né? É tudo cíclico, é verdade. Mas olha só, gente, a gente. Mas você sabe, Hildo, esse poema que você citou, ele aparece recorrente entre os amantes de Duna, e é bem provável que o Frank ele conhecia esse poema, porque ele fala muito, é bem provável, né? Acho que não tem nem como duvidar disso, né? Não, tem muitos links, cara. Sempre. É porque é um texto muito fácil de se linkar à derrota, né? A queda de um império. E a gente, quando a gente fala de império, não falamos apenas de império como um todo, né? Tanto que o Vince Gilligan faz isso muito bem em Breaking Bad, né? Onde ele quebra a gente naquele episódio. E eu nunca esqueci, porque eu vivi Breaking Bad de uma forma absurda, né? Então eu ficava a semana inteira esperando e tal. E quando ele liberou o teaser do Ozymandias, e era o Bryan Cranston, né? Com aquele vozeirão dele. Né, falando em inglês, né? I meet and travel on to Grant Land, coisa assim e tal. E quando ele fala, my name is Ozymandias, King of Kings, look at my work and might and despair. Isso é lindo, bicho. Isso demais, é lindo, poderosíssimo. E linka demais com Duna.
Demais. E aí a gente vai iniciar esse capítulo, né? Lendo esse epigrama. Sim, e você vê, a gente tá falando ainda, gente, do excerto do capítulo 10, tá? Vamos lá agora. A gente tá falando de um excerto minúsculo. Minúsculo, né? Eu não vou botar nem Better Call Saul na conversa aqui, porque senão a gente não dorme hoje, né? Aí a gente vai cravar. O DunaCast vai virar um vice-Guilherme verso. Deixa quieto, deixa pra lá. Olha só, a gente começa o capítulo 10 e é bem interessante com, novamente, ela, né? A meretriz virgem, Alia, ele, Momoa. Delícia. O hate, né? Novamente aqui. Um capítulo de 2 delícias, né, cara? Um capítulo de 2 delícias. E aí vou chamar esse capítulo de Jardim das Delícias. Olha aí, um ótimo título para esse episódio. Já estou aqui anotando. Mas a gente está aqui numa situação inusitada, né? Por que esses dois estão juntos, né? Eles chegam num determinado ponto lá de Arrakeen, da cidade. Paul envia a Alia, né? De forma assim, com estrita ordem. Eu quero que a Alia vá para esse local para examinar o que está acontecendo lá. E o Hate vai levando ela com uma comitiva lá de soldados, né? E eles descobrem lá um corpo de uma mulher, que teria sido um corpo de uma mulher, mais ou menos 20 anos, uma frame, viciada em semuta e que morrera ali, né? E aí eles foram lá para fazer essa com um veneno discreto de origem Pleilaxu. Um veneno caro, né? É um veneno caro, né? Não é uma coisa fácil. E aí eu quero só fazer um link com vocês. Vocês lembram determinado capítulo? Acho que era o capítulo 2, onde estava lá o Joker. Sim. Sem tele. Tinha sido o capítulo 2 mesmo. Acho que é por ali, é o capítulo lá no começo. 2. Exatamente. É lá no começo, né? Ele vai visitar um Fremen lá. Farok. Uma moça, tem um Farok, e tem uma moça viciada em semuta. Lembra dessa história? Que era, inclusive, manipulada, né, pelo filho do Farok, né? Exatamente. A Lishna. Lishna, isso. Então, obviamente, a gente não sabe se é ela, mas é muita coincidência ter uma Fremen mulher viciada em semuta, né? Ter mais de uma Fremen. Uhum. E isso aqui foi algo que chamou a atenção do Paul. Então, a Alia é mandada para lá justamente com o Duncan para ver se ela percebe algo diferente. E aí, gente, nessa situação acontece duas coisas. Uma é a Alia, que já está tipo sobrecarregada daquela história de todo mundo. Ela até fala assim: ela e o irmão não podiam ser gente, tinham de ser algo mais, né? Tipo, ela chegava lá e as pessoas achavam que ela ia fazer uma invocação lá e ia descobrir tudo o que tinha acontecido. Então ela estava meio saco cheio disso. Ao mesmo tempo, gente, aí eu deixo vocês falarem, ao mesmo tempo estava uma tensão, né, meio que de namorico, alguma coisa assim, entre ela e o Hate. O que é que vocês acham dessa cena aí introdutória desse capítulo? Eu posso trazer uma curiosidade do universo expandido de Duna sobre semuta. Isso é que eu imagino que talvez muitos ouvintes se perguntem o que é essa droga semuta, né? E existe no universo expandido de Duna um planeta chamado Ekaz, que é um planeta com muitas drogas, com muitas plantas diferentes, aliás, uma fauna e flora muito rica. E lá existe uma madeira chamada Elaka, e eles queimam essa madeira para fumar, como se fosse um cachimbo, né? E é uma droga alucinógena. E o subproduto da Elaka é a semuta. Semuta é um subproduto dessa queima, da madeira queimada. É o crack. Exatamente, é o tipo crack que é o subproduto da cocaína, é bem por aí mesmo, né? E uma das coisas do universo expandido de Duna que eu acho mais legal é que essa galera usa semuta ouvindo um tipo de música, e quem tiver sóbrio é uma música completamente incompreensível e uma música horrorosa, que é uma música completamente atonal. Mas quem tá louco de semuta, quando escuta essa música, fica doidão. E inclusive lá na casa do Farok tava tocando uma música de semuta, que eles chamam música de semuta porque é uma música que só dá pra apreciar quem tá usando essa droga, né? Então é só uma curiosidadezinha aí que eu achei interessante.
Lá no glossário do livro Duna, os caras que moram nesse planeta, viu, Jason? Os caras devem ser mesmo porra louca, porque olha a situação, doido, né? Não, olha só, é o paraíso dos escultores, chamado assim por seu planeta natal do pau névoa. Isso é muito mal. É muito louco isso daí. Que pode ser modelado com a força do pensamento. O cara não precisa fumar nada. Ele chega lá perto do pau névoa. Vamos dizer aqui, vamos fazer um exemplo. Nihildo, você vai chegar perto do pau névoa. Nome ruim, inclusive. Você vai ficar apreciando o pau névoa. Tá certo. Não, os nomes são incríveis. Os nomes... Você começa a imaginar coisas com o pau névoa. Aí eu aliso o pau névoa. Aí a partir daí é uma coisa sua com o pau névoa. Mas eu tô falando que com o pensamento você realiza seus desejos mais íntimos. E o doido é que ele na verdade vai... essa árvore ela vai se formando lentamente de acordo com os nossos pensamentos, então é uma coisa que não é de uma hora para outra. Ela pode demorar anos para aquela escultura ficar pronta, então ela é muito apreciada, muito cara, e existe inclusive uma escultura famosa chamada Medo nesse universo aí, que todo mundo quando olha para ela se caga todo, vai saber o que tem ali. Do pau névoa, exatamente. É do pau névoa. Desculpa, a quinta série não deixa, bicho. Uma outra coisa bem interessante é que a Alia, eu acho muito interessante isso, porque a gente viu a Alia em capítulos anteriores numa banheira cheia d'água, totalmente a anos-luz da rigidez, né, da doutrina Frame com relação à água, né? De sempre estar ali preocupado com a água. E agora ela fala assim, ela se contorceu dentro de seu traje estilador. Parecia estranho e incômodo após todos aqueles meses de vida citadina. Cara, ela é Lady Jéssica total. Ela abraçou a questão imperial. Não tem mais saudade do tempo que ela era Frame. Ela só tem saudade da questão da segurança, de poder matar quem ela queria, sem nenhum tipo de problema. Mas com relação àqueles rigores, ela não tá nem aí, né, Hildo e Jason? Acabou-se. Já era. Não, já era. E aí, uma coisa também bem interessante é que começa a ter a discussão, vez ou outra a Alia e o Duncan começam a se estranhar do nada, né? Uhum. Ela tá falando alguma coisa sobre quem poderia ter matado, quem poderia ser aquela mulher, o que é que significava aquele corpo estar apresentado ali. Uhum. Era um veneno Tleilaxu, mas não poderia ser ligado aos Tleilaxus porque todo o universo do Império comprava aquele veneno. A cena toda é muito fora do encaixe, né? Nada ali faz sentido, né? E queira ou não queira, ainda o Gola, né? Ainda é Duncan, né? De certa forma. Sim. E a gente percebe que isso causa sensações, né, estranhas nele, porque ele não consegue... Ele sabe que existe o link, né, de quem ele foi reconstituído, reconfigurado, de certa forma, mas ao mesmo tempo ele age como esse Duncan, né? Ele tem ainda todas as skills, todas as formas de tratar uma situação daquela, e a Alia tem toda a soberba, né, de que ninguém nunca disse não para ela, ninguém nunca deixou de dizer amém para essa santa maravilhosa, né? E de repente agora ela tem um personagem em mãos que não olha ela com esse olhar de divindade, né? Sim. Ela cresceu com admiração e temor. E de repente aparece alguém que não tem nem admiração nem temor. Isso confunde ela. E assim, claro que a gente acha interessante esse clima entre eles, né? Até engraçado em alguns momentos. Mas esse capítulo também não deixa de ser angustiante para o Duncan, né? Para o Reis, né? Porque a gente vê aqui em determinados momentos em que ele fala, né? Até o Hildo citou nesse instante, né? Que vez ou outra ele tem lembranças, ele sente tipo um arrepio, tenta controlar isso e não consegue. São flashes que vão passando assim rapidamente na vida dele. E a grande questão dele, olha só a coisa triste da fala dele, é que ele fala assim, a Alia pergunta, você não fica curioso com essas lembranças? Ele fala, claro que sim, a curiosidade me impele, mas enfrento forte relutância. Por quê? Porque ele pensa, se eu não for, quem eles acreditam que eu seja? Tá entendendo? Então assim, todo mundo ama o Duncan e ninguém ama o Hate. O Hate ali é um cara a ser
olhado, vigiado, observado constantemente. E ele meio que deseja se tornar aquela pessoa que todos falam que era um cara sensacional. E é interessante que a Lia, ela até comenta com Hate que ela conhece o Duncan através das memórias da mãe dela, né? Sim. Isso. Então, todo mundo que conhecia o Duncan adorava ele e ele virou uma lenda viva, completamente. Aliás, eles só estão ali vivos por causa do Duncan, né? Exatamente. Se o Duncan não tivesse se sacrificado por eles, não ia ter mais Duna, acabava tudo ali. Então todo mundo admirava demais ele e ela tem essa admiração sem nunca ter conhecido ele. Aliás, a Alia é uma personagem assim muito incrível pra gente ficar pensando sobre essa questão, né, das memórias antigas dela, né? Esse título que ela tem, que o Pascoal gosta de falar, né, que ela é a meretriz virgem. Ela é uma moça virgem que tem dentro dela a memória de incontáveis anos de mulheres maduras, inclusive as Bene Gesserits, elas eram muitas vezes treinadas na área do sexo, nas artes sensuais, para seduzir homens poderosos, e elas eram doadas para homens poderosos para terem filhos e todo o plano genético delas andar de acordo com o que elas queriam. Então ela é uma moça jovem adolescente, acho que é na casa dos 15 anos, né? O 16. 15 para 16. Mas ela tem a vivência sexual de milhares de mulheres. E ainda mais com hormônios à flor da pele. E que bom, né, gente? Um Momoa gostoso perto. Aí é complicado. Mas assim, e é sempre bom colocar a Alia, ou a Lia, como alguns gostam de falar, ela tem ela sabe disso. Isso é muito importante. Ninguém tá dizendo pra ela, tu tá precisando, né, saciar esse desejo da carne. Não, ela sabe. E aí o Hildo foi cirúrgico em outros programas em falar, ela é virgem porque ela quer ainda. Ela pode ter qualquer pessoa, ela pode participar de um ritual, uma orgia frame, e aí se entregar a qualquer pessoa. E nem ela não quer. Não é agora, não é assim, não é para ququalquer pessoa, não é uma questão de só esse desejo, mas ela sabe que a carne dela, porque é biológico isso, né? A carne dela está numa situação de que realmente quer isso, né? Tá? Os hormônios estão à flor da pele. E é exatamente isso que a gente vai vendo aqui. E ela tem isso com o Duncan, porque ela conhece o Duncan através da Lady Jessica. Lembrando que a Alia, ela tem as memórias da Lady Jessica, ela até informa aqui no capítulo, até o momento em que Lady Jessica toma água da vida. Então todas as memórias, ela conheceu o pai dela pela vivência da Lady Jessica, e que é uma coisa louca, né? Porque imagina pra cabeça de uma pessoa que é filha entrar na mentalidade da Jéssica, nas vivências da Jéssica, e ela se tornar amante do pai. Cara. Não é uma coisa fácil, cara, isso. É até interessante que a gente, por conta disso, desse capítulo, a gente entende realmente como é que funciona esse encontro dessas memórias com esse passado, de como ela conhece o pai, né? Ela disse assim, eu sei quem o meu pai foi, né? E eu sei o quanto meu pai tinha essa ligação com você. Ela sabe até os sentimentos que o próprio pai dela sentia pelo outro, pelo Duncan, no caso, né? Muito interessante, ao mesmo tempo. Cara, imagina o HD dessa menina, como não deve ser uma loucura, né? Porque, como você falou, ela é uma moça, uma virgem, uma Bene Gesserit, uma deusa, né? E tudo, e cara, e de repente, ela só tem 16 anos. E todas as vivências não são dela, são de outros. É loucura. Sabe? O que é mais louco isso é que ela, apesar de tanta vivência, não tem vivência nenhuma. E é interessante que quando eles estão voltando, né, que eles examinam lá e saem de perto, ela vai pensando o que é que poderia ser o significado daquele corpo, daquela mulher frame, sem a cabeça, sem as mãos, para não ter nenhum tipo de identificação. E aí eles passam lá por um santuário, né, lá na garganta de Herg, é o santuário onde fica o crânio, né, tipo uma tumba do Duque Leto, que o Paul fez. E nessa viagem, quando estão passando, a Alia pergunta, né? Porque a Alia fica todo tempo... Ela sabe que ele é um presente da guilda, ela sabe que ele é um cara perigoso, e ela pergunta, né? Está realmente a serviço do meu irmão? E aí ele fala, estou a serviço dos Atreides. E ela viu a mão direita dele se erguer e baixar
praticamente a antiga continência de Caladan. Então, pô, a memória genética, muscular do cara, ele não fez isso de forma consciente. Ele deu 5 Atreides e a mão foi, né? Assim, fazendo a continência. Então, o cara deve ser também pra ele, aí são duas pessoas torturadas, né? Porque uma tem memória demais e o outro não tem memória nenhuma. É verdade, pessoal. Acho que você falou tudo, é como tá falando. Ela é uma pessoa cheia de memórias e sem experiência, que a experiência tudo é dos outros. E ele tem muita experiência, mas não lembra de nada, não lembra de onde vem isso. De repente, ele sabe pegar numa espada e não sabe por quê. Inclusive, ele sabe é dito que ele pilota igual o Duncan, né? Até ela fala, você pilota, e é legal, você pilota igual o Duncan, e eu sei disso pelas memórias que eu tenho do meu pai e de você, né? Sabe? E que surreal, e ele diz assim, caramba, mas eu não sou esse cara, e eu também sou esse cara. E eu não lembro de nada. Isso é, cara, que relação fantástica. É triste. Porque é o nada e o tudo ao mesmo tempo, né? Isso. O Yin e Yang, por isso eles se completam. Por isso que ele é interessante pra ela. Por isso que ela quer, de alguma forma, ficar com ele, né? E também aqui tem uma dinâmica básica de que quando duas pessoas têm interesse uma na outra, geralmente a primeira reação é desdém, né? Sim. Essa frase, estou a serviço dos Atreides, ela é bem emblemática também, porque ele dizer estou a serviço dos Atreides não significa dizer estou a serviço de Paul. Não. Porque Paul se distanciou muito do que significa ser um Atreides. Demais. Isso. Então aqui essa frase é até perigosa, né? O que ela significa de verdade? Eu vou e própria morrer ela pelo sabe código. O quanto ele é perigoso, né? E nessa conversa, né, quando ele passa, ela pede lá pra ele passar por cima lá onde tá a tumba do Duque Leto, né? E ele diz assim, eu quero ir lá qualquer dia, porque de repente ativa a minha memória. De repente ativou, ele começa. Ele era, aquela pergunta, quem ele era? Ele era, uma lágrima escorreu-lhe pelo rosto, né? Foda, essa cena é foda. Pô, cara, a Alia é linda demais essa cena. É linda. Ficou paralisada. E a Alia ficou paralisada pela estupefação dos Fremen. Ele oferecia água aos mortos. Compulsivamente. Levou um dedo à face dele, tocou a lágrima. Aí ela fala, Duncan. E ele parecia, né, algemado aos controles do Tóptero. E ela teve que gritar, Duncan. E aí, nessa conversa, ele fala, eu senti um braço nos meus ombros. Ele murmurou, eu senti um braço. A garganta se moveu. Era um amigo. Cara, era meu amigo. Caraca. Que capítulo foda. E é ela com todas essas nuances de saber quem era o pai, de conhecer o pai de formas até que uma filha não deveria conhecer por conta das memórias. Sim. Ela nunca chorou por esse pai, sabe? Ela não teve a oportunidade de chorar pelo pai, de derramar água, né? Que é algo tão precioso para um Fremen. E ela tá vendo aquela persona que foi Duncan e ainda é Duncan, chorando pelo pai dela, sabe? Criando esses links de formas absurdas. Esse capítulo para mim é muito bonito. É muito bonito porque eu vou roubar a sua frase mesmo. É o tudo e nada em uma relação absurda, sabe? Em uma relação que funciona justamente por isso. Pela falta que um faz no outro, né? Pelo preenchimento que um pode dar pro outro. Isso é absurdo, cara. O Frank Herbert é um romântico. Ele é. E é interessante que a gente também tá com saudade do Duncan, né? O Frank, ele falava na época que ele botou o Duncan no Messias porque os leitores dele pediram, né? Exato. E a gente fica com saudade. E essa hora que ele começa a lembrar, a gente pensa, lá vem ele. Vai ser agora, o Duncan vai voltar. E a gente fica nessa expectativa junto ali também, né? A gente quer ver o Duncan de volta. Cara, com certeza. Não tem como, assim... é emocionante assim ver isso. E o Oscar Isaac, você obviamente, agora eu lembro do filme, né, de 2021, e você vê isso do Oscar Isaac fazendo o Duque Leto no filme do Villeneuve, que é exatamente isso. Lá ele chega lá em Arrakis, aí lá vem o Tufirhout, né, meu Duque, meu Duque o quê? Ele bota logo a mão no ombro, né, tá, aquele cumprimento de dizer, cara, você é meu amigo, você não é meu subordinado. Que é uma coisa também que a gente vê aqui nesse capítulo, né? Na conversa do Duncan, do Hayt, aliás, né? Com a Alia. E aí vocês lembraram bem que o Hayt disse que serve aos Atreides, né? Não disse que servia nem a ela, nem ao
ao Paul, mas nessa situação de servir, ela fala que os Atreides não têm mais subordinados, né? Eles têm discípulos. Então, assim, é uma coisa muito pesada pro Hayt ouvir, né? Como é que uma casa que era pautada pela questão de elo com os seus, né, com o seu povo, né, porque ele era um servo, mas um servo e falava com franqueza, né? E aí ela fala, servo, não temos servos, apenas discípulos. Então é complicado para ele ouvir isso, né? E assim, eu lembro, tem gente que diz, né, essas casas capitulares são todas iguais. Não era. Os Atreides, por exemplo, nunca escravizaram nenhum povo. Os Harkonnen tinham escravos. Sim. O Duque Leto colocava a vida dos seus súditos acima do lucro. Né? A gente vê até isso quando ele... Até falou naquela hora das especiarias, né, Jason? Especiaria, um punhado de especiaria podia comprar uma casa no paraíso lá, né? E ele deixou aquilo tudo para trás para salvar aqueles homens. Então, não era. Os Atreides eram uma coisa e já não são mais. E tá ali de forma escancarada para ele. E para ele, lembre-se, né? Nós precisamos lembrar quem tá nos ouvindo, que o Hayt, ele é um Gola e ele é um Mentat. E ele ainda é um filósofo, Zenzu. Então, assim, ele sendo Mentat, é bom lembrar que o Mentat, ele fala a verdade. Né? Ele não vai falar para bajular. Ele não vai falar para como é o Corba, que precisa toda hora falar, ô grande imperador. Não. Né? A grande situação, e aí é o legal do Hayt, e aí eu me lembro muito de uma frase do Nietzsche, né? Que é sobre a questão da verdade, que ele fala assim, quanta é a verdade que o espírito suporta? Quanta é a verdade a que ele se aventura? Né? E aí a gente vê isso, esse paradoxo entre a Alia e o Hayt, é que o universo de Duna, como foi falado agora pelo jeito, ele está repleto de casas nobres, de pessoas que vivem em constante atrito, né? Ficam planejando para enganar, para explorar, para ganhar poder, para ganhar vantagem sobre os outros. É o modus operandi desse império, de como ele funciona. E aí você vê um cara, né, como o Hayt, em total honestidade, né, tanto consigo mesmo, que ele está tentando se descobrir, quanto com o Paul e com a Alia, é algo extremamente perigoso. Né? É tão perigoso que a própria Alia, que é chamada Reverenda Madre de suas reverendas, ela fica com medo dele porque ele fala a verdade. E até ela fala, você veio para destruir o seu irmão? E ele diz, não, eu vim, mas só que ele tá fazendo um trabalho melhor do que eu. Ele já tá se destruindo, ele tá fazendo isso. Não fazer nada, né, bicho? Se ele quiser, vai. Ele vai dizer isso. Quer, pô, se destruir? Vai, cara. Tô aqui, eu tô te entendendo. Então, assim, ele é perigoso por isso, né? Porque ele fala, tu quer se destruir? Beleza, eu tô aqui contigo, pode ir. É porque num ambiente extremamente bajulador em que eles vivem, não só Paul, como o Alia também, né? É o que a gente estava até falando anteriormente. A Alia, ela nunca foi questionada, a Alia foi temida e reverenciada o tempo inteiro. A verdade, para a Alia, vinha de outra forma. Vinha da forma que ela escolhia. Ela disse assim, quero saber a verdade, quero utilizar o meu poder para que a verdade venha até a mim. Quando a verdade vem de livre, espontânea vontade, vem da ação, vem do simples sentir que eu posso falar a verdade porque eu não tenho nada a perder. Né? Isso incomoda, isso assusta. Pessoas assim são assustadoras, né? Principalmente para quem tem tantos privilégios, né? E de repente tem alguém que diz assim, peraí, você não tem nada e você tá me atacando justamente por isso, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nem memórias, quanto mais algo na perder, né? E aí a gente vê aqui nessa situação, nessa conversa, e você bem colocou bem, a Alia, ela conta uma história, quando o Duncan ele fala, eu assisti a tua apresentação lá, né, o teu ritual lá com as pessoas, tu trabalha muitíssimo bem com a simbologia, o Hayt fala, né? Mas você tá deixando de lado muita coisa. Então ele fala a verdade. Tanto o Paul tá se destruindo, e aí é interessante também uma coisa que o Hayt percebeu, é que ele fala o seguinte, seu irmão mantém
um panegirista, que é o Corva, né? Oficial. Aí a Alia interrompe que foi um presente dos Naibes. Aí ele fala, um presente estranho, né? Porque o cara vai cercá-lo de lisonjas e servilismo. Então, é interessante que o povo disse, lembra que o povo falou no capítulo anterior que o Corva foi a melhor criação que ele fez? Então, o Corva ali, cara, o Paul plantou o Corva ali pra ter aquele cara tão repugnante pra ver se que a galera se afastasse da religião dele. De tão nojento, ele tava cavando a queda dele ali, ele não queria que ninguém adorasse mais um Adir. Então Corva foi colocado por Paul pra ser esse cara nojento mesmo, assim, babão, né? De fanatismo religioso, pra ver se conseguia, sem carisma, pra ver se afastava as pessoas também da religiosidade. E a Alia, que é engraçado essas conversas entre eles, que o Hate, né, conversando com ela, fala assim: ora, que é isso, menina? Onde estão esses tão alardeados poderes? Não sabe raciocinar? Quem é que fala assim com a Alia? Ninguém, pô, ninguém. Não, e é impressionante que o Haight bota ela no bolso e, de fato, a Alia parece que vira uma adolescente de 15 anos sem poder nenhum, né? Ela perde completamente a capacidade de raciocinar, de dominar a conversa como uma reverenda madre deveria fazer, e ela fica completamente à mercê do Haight, completamente. Dá uma tensão sexual forte ali entre eles, né? E aí eu vou fazer os links. Corta a hora com uma faca. Isso. Não, e aí eu vou fazer 2 links. O link é mais atual, que é com Stranger Things. Opa! Que é aquela conversa da 3ª temporada, quem não lembra, em que o Hopper e a Joyce estão lá num carro, junto com aquele cara que consegue falar o russo. O Karateka agora. Exato. Cara, eles estão lá brigando e o cara dá um grito. Para! Vocês dois têm que se beijar, tá vendo? Tipo isso. Eles precisam de um quarto. Ele passa real, né, pra eles. E aí uma outra inspiração, gente, e aí eu digo realmente que o tio George Lucas se inspirou em Duna. Eu vi aqui, cara, uns melhores trechos de Star Wars, episódio 5, e é exatamente a cena do beijo do Han Solo e da Leia, cara. O Han Solo, cara, nessa cena, é uma tensão constante da Leia. Lembrem-se que existia Paul e Alia, e o George Lucas colocou Luke e Leia, e o Frank Herbert coloca Paul e Alia. A Leia já é inspirada na Alia, viu? Até no nome. Isso aí o George Lucas já falou. E aí, cara, ela coloca o Han Solo. O Han Solo é o Duncan. O Han Solo chega pra Leia e fala assim: você gosta de mim porque eu sou um salafrário. Tá faltando um salafrário na tua vida. Bem machista, tá? Vamos só pontuar, porque aí a gente tá reproduzindo o que tem no filme. Mas é muito inspirado nisso. Um Hate, como o Hildon falou, experiente de vida. Um cara que mulherengo, né? Que tinha toda essa situação. E a Alia é uma princesa, cara. A Alia é a princesa também. Uma princesinha que tá gostando da mordomia agora. Tanto que ela fala aqui umas besteiras. Que o Hate fala: cara, para com isso, tu acredita nisso? Porque ela fala: Quem diz que eu já não descobri quem você é pelos meus poderes sobrenaturais? Ele olha assim pra ela: tu acredita nisso que tu tá falando, Alia? Sério? Tá querendo... Aquela parte que ela fala: meu irmão governa segundo a lei natural do céu. Caraca, direito divino. O Hate olha pra ela: não, cara, tu não acredita nisso, né? Então eu acho muito Han Solo e Leia nesse episódio. O Hate, o Duncan e a Alia, e tá direto essa tensão. Não tem. E aí o Duncan. E aí uma questão interessante, esse beijo, tá? Porque assim, eu já fiz algumas leituras coletivas, e aí existe uma divisão, existem algumas opiniões sobre essa questão do beijo. Eu, claro, né, como um homem, visão de homem, né, de patriarcado, que eu vivo nisso, né, a gente é inserido nessa situação. Quando fala aqui que tem um beijo, né, quando ele coloca o beijo, até ele fala que Alia levou um dedo aos lábios, por a tamanha... ele fala assim: foi um beijo delicado, breve.
né? Não foi uma coisa bruta, né? Não foi aquele Hildo, não foi aquele beijo de festa. Não. Que puxa o outro assim, vem cá, tem que beijar 50 não dá pra ser um beijo, aquele beijo de pegada, né? O cara tinha acabado de chorar por uma lembrança que ele nem sabia que tinha. Isso. Né? De seu grande amigo, de seu, sabe, de um dos amigos mais especiais de sua vida. Era um momento de ternura mesmo. E mais uma vez, coisas que Alia nunca teve em vida, que é a ternura. Verdade. Né? A ternura de ser olhada como um olhar até meio que protecionista, né? De carinho e também de ser acolhedora, né? De não ser apenas aquela entidade. Não, ela também está acolhendo aquele homem gigante, lindo e gostoso. Com cabelos de cabrito pretos. Cabelos de cabrito pretos, de uma forma extremamente fraternal. Né? E isso assusta a Alia. Acho que é por isso que a Alia sempre diz: esse homem é perigoso, ele é o mais perigoso de todos. Porque além dele ser um assassino, né? E ser muito bom no que ele faz como assassino, ele é um cara que não teme a verdade, que ele não, mais uma vez, ele não tem o que perder. Quando não tem o que perder, meu amigo, perdido está. Uhum. E o mais interessante é que quando ela recebe esse beijo, ela fica assim, sem reação, mas a reação dela, cara, eu acho muito parecido com a reação da Leia com o Han Solo. É bem parecido. Ela fala, mesmo. eu vou falar com o meu irmão, quem te deu essa liberdade? Eu vou mandar esfolar você. E a tomada pela fúria. Eu gosto quando ele fala assim, quem deu a liberdade de fazer o que você quis é o que você quis, né? Exato. Aí, quando ele fala isso, ela se toca também, né? Que ela queria essa... Primeiro mas raiva, eu queria né? Só... Isso. Mas eu queria colocar só um contraponto a nosso público feminino, tá? Por favor, porque aqui só tem homens e às vezes a gente pode se equivocar. Eu já fiz uma leitura coletiva em que uma das meninas que estava na leitura não se sentiu à vontade, tá? Tipo, teve gatilho com esse episódio, porque ela acha que o Duncan, o Reid, por ser mais velho, a menina tem 15 anos, ele tipo que deu uma abusada aí de passar dos limites e puxar a menina pra esse beijo. Aí eu coloco isso aqui, caso alguns dos nossos ouvintes tenham essa ideia também, podem mandar mensagem pra gente, que é importante ter esse contraponto, né? Porque às vezes o que dói na outra pessoa, a gente não percebe, né? Não dói em mim. O que eu sinto, assim, lógico, uma leitura de um homem que tá lendo, né? Não sinto isso, mas às vezes a pessoa passa por situações que podem realmente ter esses links, né? E é super importante realmente quando tiver esses gatilhos e esses links, né? Porque é muito das experiências, né? Muito das nossas vivências. E a gente tenta sempre ouvir o outro lado, aprender para que, né, as coisas fluam melhor, né, Pascoal? Sim, essa é a ideia, né? Porque assim, eu também vejo como um beijo singelo de algo que os dois estavam querendo, de Alia ser não ser só essa menina de 16 anos, né? Ela é muito mais também, tem toda uma questão, mas a gente tá aberto, né? Pode falar disso também. Eu vou confessar pra vocês aqui que quando eu visualizo um homem mais velho beijando uma menina de 15 anos, eu fico um pouco... Ficamos desconfortável, né? tá? Mas daí eu tento me lembrar que ela é uma entidade milenar, que ela é uma mulher muito velha, né? Não só isso, viu, gente? Eu também tento me lembrar que esse homem mais velho, ele foi completamente reconfigurado, né? Verdade. Né? E apesar de hoje, a gente tá falando de um sci-fi, que algumas regras são estipuladas, né? E são extrapoladas, na verdade. E eu imagino que há algo de desconfiguração nele como um todo, né? Assim... A gente assistia Cavaleiro dos Zodíacos e quando a gente descobriu que Hermínio tudo era filho de um velho só. E tinham 12, 13 anos e saiu na porrada. Cara. É verdade. Mas não justificando, gente. Mais uma vez. De uma certa forma, o Height é mais jovem do que a Alia, né? Isso. Muito mais jovem. Se a gente levar por esse conceito, a Alia é um anciã na frente dele. Porque verdade. ele é um bebê desconfigurado de memórias, de experiências, ele tá zerado. Ele tá vivendo essas experiências agora. Mas eu acho que também, talvez, muitas ouvintes, elas se peguem no fato de que ele não pediu permissão, né?
Isso. Ele invadiu, daí independe da idade, a idade não entra na jogada, né? Não entra na jogada. E aí a gente também tem que, claro, lembrar que é uma obra de época, né? Um dos filmes da minha vida é Blade Runner, um dos filmes que eu mais amo na minha vida. Mas não tem como aceitar aquela cena em que o Harrison Ford pega... esqueci o nome da personagem, né? Eu acho que aquilo ali é de um mau gosto terrível, assim, sabe? Mas a gente tem que, assim, a gente entende, a gente não tem que entender e aceitar nada. Mas a gente entende que um cara escrevendo naquela época... 69. Tinha uma noção de cavalheirismo diferente, né? Em que o homem via todos os sinais na mulher, querendo o beijo, que foi, inclusive ele fala, né? Você quis, e ela depois diz, eu queria. Então a mulher dá todos os sinais e o cara... Ele lê os sinais e age de acordo com aqueles sinais. E hoje a nossa sociedade não funciona mais desse jeito. Não funciona mesmo. Hoje a gente não aceita mais, né, que um homem beije uma mulher sem pedir permissão para ela, né? Então eu acho legítimo o desconforto que muitas mulheres devem estar sentindo com essa parte. Com certeza. Mas ao mesmo tempo a gente entende de onde que vem isso tudo, né? Vou trazer aqui a informação, Pascoal, do que o Jason estava falando. A personagem feminina de Blade Runner, acho que é importante a gente falando sobre, fazendo toda essa contextualização e não trazer o nome é complicado. Isso. Que é até o da Monte. Ela fez da Shani, no de 84. É a Sean Young, né? E ela, o nome da personagem dela no filme é Rachel. Isso, e ela fez da Shani no de 84, do David Lynch. Isso, Bob, muito obrigado. Ela é maravilhosa, essa atriz. Inclusive, ela foi boicotada pela indústria, né? Acho que até de algumas coisas com razão, de outras meio que misóginas também, mas ela é uma atriz maravilhosa mesmo. Ela fez muita coisa boa na época, né? Com certeza. Depois de toda essa tempestade de emoções da Alia, e aí o Duncan, depois disso tudo, volta lá pro... Duncan, não, o Hate, né? Ainda ele é o Hate. Ele volta ao modo Mentat e diz: bora, Alia, o que é que tu pensou aí disso aí? Aí ela fala, né? Não consigo explicar, mas continuo pensando nos dançarinos faciais. Por quê? Porque a intuição dela é que aquilo foi feito por um dançarino facial. E a gente acha que sim, né? Porque a gente viu o sei dele lá nesse capítulo do início do livro, falando exatamente com essa mulher Frame com Semuta. Será que já era? A coitadinha já foi morta? Então a gente já fica assim, que se aparecer por aí algum personagem que era pra estar na areia, né? Já vamos desconfiar que pode ser o nosso Joker. O Hart mesmo fala, né? Eu sempre vou apostar nele. Ele diz que não falta nenhuma moça Frame, então ele já dá a indicação de que é isso que aconteceu mesmo, né? Que é externo, né? Que é alguém externo. Mas ainda só queria comentar uma coisa que eu achei muito bonita sobre o beijo deles ali, tirando toda a polêmica, né? É que ela lembrou do beijo através de uma visão de presciência dela. Bem lembrado. Então ela beijou ele e aquele beijo foi familiar para ela, como se ela já conhecesse essa boca, como se ela já conhecesse esse beijo. Eu acho isso tão bonito, cara. Quer dizer que Jéssica andou beijando o Duncan? Não, ela viu no futuro. Ela viu o futuro dela. Eu sei, eu tô usando o Pascoal. Duque! É apaixonadíssimo. Não faça isso. Não faça. Apesar de que o Duncan tinha quedinha pela Jéssica. Por isso que eu falei, o Duncan era apaixonado por Jéssica. Total, né? Não é apaixonado, ele era safado, ele queria pegar tudo e todos. Então ele era meio que. Né? Nunca devia ir pra Gamonte e sossegar o facho. Mais ou menos isso. Mas olha só, gente, mais um episódio analisado com várias informações, com descontração, com polêmicas, com opiniões, que é o mais importante. E muito bom mesmo. Participação muito boa do Hildo e do Jason. Mas vamos para as considerações finais. Grande Hildon, começamos com você, né? Você é um rapaz romântico e de uma certa forma, né? Por um lado, esse capítulo
remeteu muitas emoções. E eu gostaria que você falasse um pouco o que você achou de mais interessante. E, obviamente, se alguém quiser criar uma identidade de um podcast, uma ideia de um podcast, eu tô com a ideia, cara, é muito legal, mas eu não sei como fazer. Onde é que essa pessoa pede ajuda? Rapaz, primeiramente, essa pessoa, ela vai querer, porque eu quero, e você também quer. Então, juntos, vamos querer. Mas eu vou deixar você entrar em contato comigo primeiro, para não haver nenhuma pressão. Você vai entrar em contato com nosso perfil no Instagram, né, o Radiola Mecânica, ou no meu perfil pessoal também, Hildon Oliver Arte, ou radiolamecânica@gmail.com. A gente vai bater um papo, vai conversar sobre as suas ideias, se você tem alguma dúvida sobre gravações, e vamos encontrar a identidade do seu podcast. Fala com a gente, que a Radiola Mecânica dá conta. E minhas considerações finais desse episódio, que eu particularmente acho esse um episódio muito bonito. Acho fantástico, realmente, e eu acho que é importante a gente trazer algumas questões que podem ser incômodas para algumas pessoas, sim, né? Mas no aspecto geral, eu acho ele um capítulo muito bonito. Porque apesar dos pesares, Alia lê Duncan, né? E Duncan lê Alia. E os links são fortes, os links são poderosos. É a primeira vez que eu acho que ambos estão, soltos, livres e com sensações que eles nunca tiveram antes. Na presença um do outro, isso fortalece muito mais essa relação e me traz muita curiosidade sobre tudo que pode acontecer daqui pra frente. E fora aí, né, que Duna virou um CSI. Quem será o assassino, né? Quem será a vítima? E o que tudo isso pode acarretar pra Paul. E mais uma vez, eu quero lembrar dessa derrocada, quero lembrar de Ozymandias. Quero lembrar a todos vocês que essa não é uma história sobre heróis. Ela é uma história sobre quedas de império e ascensões de outros. Então, muito obrigado. Perfeito. E até a próxima semana aí, pessoal. Vamos aqui, né, com o nosso convidado de hoje, Jason. Gostaria, o grande primo lá do imperador Padishah Shaddam IV, rico, ostentação. Quais são as suas considerações finais e seus recados aí que você quiser para o fandom de Duna? Rapaz, vai que essa fama de rico pega, rapaz. Bom, é bom. Recebo. A fama pega, aí cai uns pics também, né? Ah, seria bom. Quem quer conversar comigo na internet, me adiciona lá no Twitter. Jason Ebert, se escreve Jaison Ebert. Não tem H no meu nome, tá? Não é Herbert, é Ebert. Então é Jason Ebert lá no Twitter, e a gente bate papo sobre Duna, sobre ficção científica e o que mais a gente quiser, né? E esse capítulo, para mim, é um capítulo delicioso demais. Ele tem pouco desenvolvimento de trama. Literalmente na primeira página e na última página que a trama volta a se desenvolver. Mas tem muito desenvolvimento de personagem nesse capítulo. E é um capítulo delicioso mesmo, parece realmente um capítulo de comédia romântica. A gente vê ali o casal que briga e termina se beijando. E como desenvolvimento de personagem da Lia, pra gente entender quem ela é, porque é uma personagem difícil de entender, o próprio Height também. Então, para mim, foi delicioso, assim. Eu reli ele essa semana, me preparando para o podcast, e foi um prazer enorme, assim, um dos capítulos mais leves que eu achei, assim. Ainda que tivéssemos discussões muito grandes para fazer, foi um capítulo muito gostoso mesmo. É um prazer sempre tê-lo aqui. Eu sei que você é um apaixonado por esse universo. A ideia é essa, é trazer pessoas que amam e gostam de falar disso, né? Porque é algo que nos une, né? Une o fandom de Duna. Eu que agradeço. E a minha consideração final é exatamente essa, né? Sobre um capítulo de procuras, né? De vazios existenciais, né? De pessoas querendo se encontrar, outras querendo se encontrar porque não sabem onde estão, e outras querendo se encontrar porque não sabem para onde vão, né? Não sabem para onde é que vão chegar. Então é muito nessa vibe. E também eu acho um capítulo muito bonito. E eu acho muito legal essa tensão. Eu achei esse link com o Han Solo e a Leia bem pertinente. E realmente bem parecido. E, obviamente, convidar todos a irem para as redes sociais do DunaCast, tanto Twitter
como Instagram do Duna Hacks Brasil, né? Também Instagram, Twitter, Telegram, grupos de WhatsApp, Discord, Facebook. Nós estamos em todos os locais para reunir os fãs de Duna. Se juntem nesse jihad aí, que a gente vai ter continuação, vamos ter jogos, vamos ter board game, vamos ter filme, vamos ter série. Então, quanto mais pessoas juntas nessa união, a gente consegue trazer muito mais coisas que são lançadas lá fora, aqui também no Brasil, para que o fã também tenha esse acesso. No mais, agradeço mais uma vez a companhia de vocês e vamos esperar o próximo DunaCast. Abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com